Olá a todas e todos, aqui é o professor Célio Melilo. Hoje a gente vai conhecer como que surge uma das funções que a gente vai estudar nesse ano, que é a chamada função afim. Eu vou começar listando aqui algumas situações e a gente vai perceber algumas semelhanças entre elas. A primeira delas, observou-se que a população de uma cidade, atualmente de 100 mil habitantes, aumenta em um ritmo de 1.000 pessoas por ano. Outra situação, durante um experimento de resfriamento de um líquido, foi aferida a temperatura em certo momento e ela era de 200 graus Celsius. Foi constatado que a cada minuto a temperatura caía 2 graus Celsius. Outra situação. O proprietário de uma gráfica comprou uma impressora 3D que custou R$ 7.200, com a qual vislumbra recuperar mensalmente R$ 900 com sua operação. Nessas três situações aí, a gente já consegue imaginar a construção de funções, porque na primeira aqui a gente está falando de uma população cujo valor varia e varia em função do tempo passado. Aqui a gente está falando de um líquido cuja temperatura varia em função do tempo, em minutos, e aqui a gente está falando de um investimento que começou com um prejuízo temporário de R$ 7.200 e que varia com os meses passados após esse investimento. Essas três funções, na estrutura delas, têm mais coisa em comum do que parece. E a gente vai destrinchar cada uma das três para depois a gente poder agrupá-las de novo numa análise conjunta das características dessas funções. A primeira delas, que é a da população da cidade, vamos reler aqui. A população da cidade hoje é de 100 mil habitantes e essa população aumenta num ritmo de 1.000 pessoas por ano. Encontre a lei da função que dá a quantidade de habitantes y em um dado momento x. Então, para isso, eu vou construir uma tabela em que x vai ser o tempo passado em anos, tomando o momento atual como referência, e y vai ser a população. A gente poderia também entrar numa discussão sobre o domínio dessa função, porque o tempo aqui eu poderia debater se um ano antes dessa observação a população era de 99 mil e se antes era 98 mil. Não é o caso agora de entrar em detalhes, porque eu estou mais preocupado com a estrutura da função. Mas essa é uma discussão interessante também. Nessa estrutura, no momento inicial, tempo zero, a população foi dada, 100 mil habitantes. 3 anos passados, essa população vai ser de 100 mil mais 3 vezes 1.000. 3, porque se passaram 3 anos aumentando 1.000 habitantes por ano. Então vai dar uma população de 103 mil. 5 anos passados desde o momento atual, e a gente vai ter 5 vezes 1.000 habitantes acrescidos aos 100 mil que já tem hoje, vai dar 105 mil. 15 anos passados, 15 vezes 1.000 mais os 100 mil vai dar 115 mil. Tem uma estrutura aí que para descobrir o valor de y a gente pega o x em anos, multiplica por 1.000 e soma o resultado a 100 mil. O que a gente vai obter é o y. Só dando uma pequena reorganizada nessa fórmula, eu vou escrevê-la como y igual a 1.000x mais 100 mil, que é a mesma expressão que está aqui. Guardem essa expressão porque daqui a pouco a gente retoma. A segunda situação exposta no início da aula é desse experimento, em que um líquido que inicialmente estava a 200 graus Celsius começou a temperatura a cair 2 graus Celsius a cada minuto. Agora a gente quer uma lei de uma função, f de x, que permite calcular a temperatura após x minutos da primeira aferição. Montando de novo uma tabela, que a gente já está começando a ter um pouco mais de experiência em fazer isso, cada vez vai ficar mais fácil. Mas aí, tempo zero, ou seja, momento da primeira aferição, temperatura 200 graus Celsius. 3 minutos após a primeira aferição, os 200 graus Celsius vão ter deles subtraídos 3 vezes, porque foram 3 minutos, 2 graus. 3 vezes 2 graus dá 6 graus, 200 menos 6, 194 graus. 5 minutos depois da primeira aferição, agora vai ser, a gente vai subtrair 5 vezes 2 graus. 200 menos 10, 190. 15 minutos depois da primeira aferição, menos 15 vezes 2 vai dar menos 30, 200 menos 30, 170 graus. Nesse caso, o padrão também ficou bem definido.
a gente sempre tem que pegar 200 menos o tempo em minutos vezes 2, para saber quantos graus ao todo caiu, essa temperatura caiu, e esse resultado vai ser o f de x. Ou se eu quiser escrever de uma forma também um pouco mais organizada, a função f de x ela é dada por menos 2x mais 200. É a mesma coisa que está escrito aqui também. De novo, guardem essa fórmula para daqui a pouco que a gente vai voltar a trabalhar com ela. Para finalizar aquelas três situações, a última falava do proprietário da gráfica que investiu R$ 7.200 para tentar recuperar 900 por mês. Se esse plano dele for concretizado, é para a gente encontrar a lei da função que permite calcular o saldo gerado pela impressora em função do tempo após a aquisição. Então vamos lá. No tempo inicial, no instante inicial, quando ele adquiriu a impressora, o saldo desse investimento dele é negativo, ele está num prejuízo de R$ 7.200. Passados 3 meses, ele já conseguiu recuperar 3 vezes R$ 900, mas ainda tem que pagar os 7.200 iniciais, que ele ainda está num saldo negativo de 4.500. Depois de 5 meses, a gente já vê que ele está próximo de recuperar o investimento inicial. Ele já recuperou 5 vezes R$ 900, abatendo 7.200, ainda está no prejuízo de 2.700. 15 meses depois de adquirir a impressora, ele já vai ter recuperado 15 vezes 900, que dá 13.500, menos 7.200, dá 6.300. Agora ele já tem um lucro de 6.300. Esses valores aqui, se vocês perceberam, eu acabei usando os mesmos valores em todas as três funções, mas a gente poderia usar qualquer valor que faça sentido de se colocar na função. Lembrando que tem um contexto que não faria sentido alguma coisa nessa aqui da gráfica, não faria sentido essa análise antes dele adquirir a impressora, por exemplo. Mas, como eu disse, não é uma discussão para a gente desenvolver agora, nesse momento. Essa última função, a lei dela fica o tempo passado multiplicado por 900, que é o tempo em meses, vezes R$ 900, menos os 7.200 do investimento inicial, e a gente vai ter o valor de y. Ou para escrever também, daquela forma como a gente organizou as duas últimas, y igual a 900x menos 7.200. E eu tinha falado que era para vocês irem guardando as três fórmulas. Y igual a 1.000x mais 100.000, f de x igual a menos 2x mais 200 e y igual a 900x menos 7.200. Tem uma diferençazinha de linguagem aqui, que em uma delas a gente usou f de x e nas outras y, mas isso é realmente só linguagem, não muda em nada a estrutura das três funções. Agora, elas têm características em comum que provavelmente agora já estão ficando um pouco mais claras. Por exemplo, as três têm um termo que não está multiplicado por x, está somado, subtraído, positivo ou negativo ali, que é uma parte que não muda, é uma parte fixa da função, que em alguns momentos vão ser chamados até de valor inicial. Esses valores são valores iniciais. Quer dizer, 100.000 seria quando a população da cidade começou a ser observada. 200 é a temperatura do líquido no início do experimento. 7.200 negativo, menos 7.200, é o investimento inicial na impressora. Então, por isso esse nome valor inicial, vocês vão se deparar com ele várias vezes aí, estudando esse tipo de função. Mas não é só isso. Em todas as três funções, o valor de x ele sempre aparece multiplicado por um número, que esse número também não muda. Mas o que muda? A multiplicação de x por esse número, já que o x muda, forma uma parte da função que vai variando. Então, na primeira função aqui, essa parte variável, por assim dizer, é a quantidade de habitantes acrescidos ao longo do tempo. Aqui na segunda, é a temperatura que caiu ao longo do tempo. Aqui é o investimento recuperado pelo comerciante ao longo do tempo. E o que determina essa variação é justamente esse valor multiplicado pelo x, chamado até de taxa de variação da função. Todas as três têm essa característica. Um determinado valor multiplicado por x mais outro valor independente, sendo que tanto esse valor que multiplica o x quanto esse valor independente podem ser qualquer número real, só que eles não mudam dentro da função, eles mudam de uma função para outra, mas numa própria função eles não mudam de valor. E funções com essa estrutura
formam o tipo de função que a gente vai estudar nas próximas semanas, chamada de função afim. É toda função dada por f de x ou y igual a ax mais b, em que a e b são constantes reais, seus valores não mudam. Quem muda, quem é a variável do problema x é a livre e a outra variável f de x é a variável dependente. Nós vamos estudar em detalhes, a partir de agora, todas as propriedades dessa tal de função chamada função afim. Essas são as ideias iniciais sobre essa função. Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos e até a próxima.